Para quem gosta tanto de viver e tem tanto medo de morrer e de perder coisas, você age como se sua vida estivesse mais perto do fim do que do meio ou do começo. Você tem tantos planos e sonha tantas coisas, mas você se cobra como se você tivesse sem tempo nenhum. Eu não planejo morrer nem tão cedo. E a única certeza da vida, inegavelmente, é a morte. Mas infelizmente a gente não sabe quando ela vai chegar. Ou talvez muito felizmente, porque imagina viver com essa agonia. O episódio dessa semana é: o seu medo de envelhecer te faz perder as oportunidades do agora, te faz ver a vida com o copo meio cheio, te faz, inclusive, achar que só dá para ser feliz no agora. Eu sou a Lari, escritora do livro Rotina Criativa e Hábitos que Mudam, quem fala com você todas as segundas-feiras nesse podcast, e também fundadora da página Hábitos que Mudam no Instagram, com mais 700 mil seguidores. Se você não me conhece por lá, né, fico muito feliz, que aí é uma forma de você me descobrir aqui no Spotify, mas eu te peço que me siga lá também, porque tem muito conteúdo maneiro de organização, autoconhecimento, planejamento e por aí vai. Se você quiser saber um pouquinho mais da minha vida pessoal, você pode me seguir no meu perfil, LariRô_. Agora, depois dessa introdução longa, né, eu quero realmente te chamar para um convite, para você pegar uma água, levantar, fazer o que você quiser e te dizer que o teu medo de envelhecer te faz acreditar que só dá para ser feliz no agora, e isso é bem cruel consigo mesmo. Só que eu vou te falar, eu não acho que a nossa percepção é tão esclarecida assim. Eu não acredito que de fato seja o medo de envelhecer, mas a sensação que você tinha uma idade certa para concluir determinadas coisas. A sensação de que você está atrasada para pôr a mão naquilo, mas que não tem data limite para isso. Ah, eu deveria ter feito um intercâmbio nos meus 20 e poucos anos, mas deveria por quê? Quem é que estabeleceu isso? Ah, eu tô com 30 e poucos anos, eu já deveria ter a minha casa própria ou meu carro próprio. Tá, mas quem foi que falou isso? Quem foi que você está planejando morrer? Porque, pelos meus cálculos, se você viver até os seus 80 anos, cara, você pode mudar de profissão, de carreira, de carro muitas vezes ainda. E, sinceramente, se você comprar um carro hoje com 35, você ainda tem pelo menos mais de 40 anos com esse mesmo carro. E você nem vai passar tanto tempo com o mesmo carro assim. Então, por que você acha que está atrasada para uma coisa que você pode comprar, começar, viajar, conhecer a qualquer momento? E aí, essa percepção, ela bate muito em mim também, para ser bem sincera. E por que que eu acho isso? Uma vez conversando com a minha amiga Tati, ela falou assim: nós que começamos muito cedo, nos cansamos mais cedo também. E de fato, ela estava muito correta nessa percepção. Por quê? Quando a gente começa a, principalmente assim, por exemplo, vou falar especialmente da minha carreira, com carreiras criativas, com carreiras como designer, escrevendo e por aí vai, você desenvolve essas habilidades bem cedo e vai caprichando nelas. Não que tenha que ser cedo, tá, gente? Tô falando assim, quem começou a profissão bem cedo mesmo. E quando você chega nos seus 30 e pouco, você já realizou tanto que parece que ou você tá atrasada ou você não tem mais recursos para compartilhar com o mundo. Eu já passei por isso inúmeras vezes, tá? Eu já comecei a bater de frente com isso várias vezes. Eu já tive medo de muitas coisas. Eu já me frustrei observando que planos e sonhos que eu tinha para minha vida não iriam acontecer. Mas, obviamente, porque eu gosto muito de ler, porque eu atendo muitas mentoradas, mais velhas, mais novas, a gente cria um novo cenário para a vida. Eu comecei a me fazer a pergunta e devolver isso para elas em todas as sessões, basicamente, pelo menos uma delas escuta essa mesma pergunta, que é: você planeja morrer? Você está planejando morrer? Você acha que vai morrer nos próximos meses? Tem ela falando: nossa, Lari, cruz credo. Concordo, cruz credo, não quero agorar ninguém e muito menos acredito nisso. Mas a pressão quando você diz: eu não tenho mais tempo para fazer isso, ou eu tô velha para fazer isso, ou eu já deveria ter feito isso, ou eu tô atrasada para muita coisa, é baseada em absolutamente nada, porque a gente não sabe quando a vida vai ter fim. Então, se a gente não sabe quando a vida vai ter fim, a gente tem tempo pra caramba para poder experimentar, para poder mudar e para poder fazer. O ponto é: as nossas queixas, os nossos desconfortos com aquilo que a gente não conquistou, com aquilo que a gente não fez, tem que ter dois parâmetros bem diferentes. É aquele de: isso aqui não aconteceu porque eu negligenciei, isso aqui não aconteceu porque eu não priorizei, isso aqui não aconteceu porque eu tomei decisões erradas, que acontecem também, tá tudo bem. Ou isso aqui não aconteceu porque
Eu tô tentando chegar e quando eu cheguei mais perto, eu vi que tem mais desafios do que eu imagino. E aí, tudo bem. E aí, tudo bem, porque acontece. Porque a vida, ela não tem manual de instruções. E você pode fazer um grande plano, mas se você não tem privilégio, você vai bater de frente com várias situações adversas. E não vai ter para quem pedir ajuda. Você vai precisar resolver. E, gente, de verdade, eu acho que a parte mais difícil de você se tornar uma pessoa adulta e responsável e madura é você perceber que não tem um adulto maior para poder vir te salvar. E principalmente quando você cresce sendo adolescente, já sabendo que você é a única alternativa que tem para se tirar daquele meio, para mudar o teu cenário, para melhorar a tua vida. Então, assim, se você é essa pessoa e fica olhando para tuas situações onde você nunca parou nem para descansar, como se você não tivesse tempo, você está sendo injusta com a única pessoa que nunca desistiu de você. Para e pensa. Agora, se você teve um dinheiro na mão, recebeu uma herança, recebeu uma indenização, ai, sei lá, surgiu um dinheiro na tua mão, uma oportunidade, e você decidiu queimar esse dinheiro, eu acho que assim, ficar olhando pro erro não te leva a lugar nenhum, porque eu não tenho o que fazer, o dinheiro não vai voltar pro lugar, nem a oportunidade. Mas é um olhar de tipo, cara, eu vacilei muito nisso, mas que bom que hoje você sabe que não vai vacilar. E que bom que hoje você ainda tem vida pra caralho pela frente para você conseguir voltar a ter esse dinheiro, que você tem tempo para poder planejar, que você tem recurso para poder pensar, que você não perdeu tudo, que na verdade você não perdeu nada. Você só deixou de aproveitar uma oportunidade. E, gente, vai acontecer muito mais do que você imagina. Muito. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, simples. Sabe quando você vai no supermercado e você vê uma coisa muito na promoção, mas aí nosso espírito de economia em coisas indevidas pensa, ah, não, mas depois eu compro. E aí você fala assim, putz, cara, tava, sei lá, o creme de leite saindo a 1,50. E aí você volta no mercado, o creme de leite tá R$ 3 e fala assim, putz, se eu tivesse gastado, pô, pelo menos R$ 10 de creme de leite, seria creme de leite para 2 meses. Isso acontece muito comigo. Sabe? Vejo uma promoção e falo, não, eu não quero levar o peso. A gente perde a oportunidade de coisas triviais, de coisas importantes, de coisas extremamente maravilhosas o tempo inteiro. Essa é a vida. E ficar olhando para trás só serve para uma coisa: ligar pontos para onde você vai. Agora, para se lastimar, não é uma boa opção. Não é interessante ficar olhando para trás para justificar. Não é uma boa opção ficar olhando para trás para se pôr em lugar de coitado. Porque ninguém gosta de coitado. Ninguém no mundo gosta de coitado. E eu acho que as pessoas precisam cada vez mais entender isso. Eu falei em vários episódios sobre energia de feia, sobre coisa de gente feia. Nós não somos feios. Não somos songamongas. Nós somos funcionais. Nós somos adultas extremamente incríveis. Mulheres muito mais fodas do que esses bando de homens disponíveis aí. Então, outra coisa feia, chata, cansativa é essa energia de coitada, é essa coisa de justificar tudo. Mas, cara, eu vou falar, mulher não tem tanta essa mania, isso é coisa de homem. Sério, é impressionante. Repara só, seus parceiros, seus amigos, os caras têm uma facilidade de justificar os porquês deles, as decisões erradas deles com muita facilidade. E a gente tem uma, obviamente, né, o patriarcado, o capitalismo, tudo que tem contra as mulheres, temos a facilidade de nos culpar o tempo todo e de tentar entender onde foi que a gente errou quando a gente não tem culpa. A gente procura o erro em lugares onde a gente é vítima. Que merda, mas tudo bem. Então, no geral, nós não temos energia de coitada, mas às vezes a gente quer essa energia de coitada. Vamos falar aqui? Às vezes a gente quer. Eu mesmo, às vezes, meto sério assim, nossa, tô com uma pena de mim hoje. Difícil a vida, né? Aí depois eu me sinto a pessoa mais ridícula do mundo, porque, tá, tem dia que é difícil? Claro que tem, óbvio que tem, vai ter. Eu escolhi uma vida difícil, eu não escolhi uma vida fácil. Mas ainda assim a vida me sorriu de volta. Ainda assim, perto das minhas dificuldades, as minhas dificuldades são dificuldades cheias de privilégio, cara. Juro, não tem nada que eu possa dizer que eu fiz escolhas, eu não parei. Gente, eu nunca parei um minuto, eu não tiro férias, pra vocês terem uma ideia. Mas isso me proporciona uma vida basicamente onde eu descanso sempre que eu posso, onde eu tô presente com o meu filho e vou estar presente para os meus 2 novos babies que vão chegar. Então, assim, eu abri mão de algumas coisas, mas aí na hora que fica difícil a escolha que eu fiz, eu posso parar, eu posso repousar, eu posso desabafar com uma amiga, mas me fazer de coitada, não. Essa não é uma opção nem para mim nem para vocês.
sabe? E contar, viver da sua história triste, amor, supera, passa. Não se esquece, bota colado, sabe? Igual eu tô aqui, ó, com esse quadro aqui atrás. Deixa colado. Lembra sempre, mas assim, não vive no fantasma daquilo que deu errado, sabe? Não vive se contando a mesma história para poder justificar o porquê de você não ter progredido, o porquê daquilo não ter acontecido. Não aconteceu por alguma razão, olha para frente. O que tem mais para acontecer? Mas vamos dizer assim, né? Agora, escuto muito também, nossa, já separei, já tive meu casamento, já tenho meu filho, agora eu não quero encontrar, não tenho vontade de encontrar ninguém, não tenho... Amor, mas por que você pode não encontrar ninguém nesse momento que você tá ferida? Mas você tem muita vida pela frente, que você encontra alguém com seus 40, 50, 60 anos. Não tem data limite para essas coisas. A vida, ela é... Eu vi até uma frase, cara, que eu queria falar com vocês, mas erradamente eu não salvei. Era uma frase... Eu vou tentar achar aqui que eu tô com o meu computador, então... Vamos ver se vai dar certo. Uma frasezinha que eu achei impressionante. É uma frase, obviamente, de um pensador. Eu não sei se é do Dostoiévski. Deixa eu ver. Porque eu republiquei no meu perfil pessoal. Vamos olhar os meus republicados. Eu acho que publiquei no meu status também. Aqui. Frases que fizeram eu ficar olhando pro teto. Por horas, né? É um carrossel do The Mindset Brasil. E é uma... Tem bastante frases. Não sei como se pronuncia, gente. Me perdoa. Epícoro? Epícoro? Deve ser um filósofo, pensador lá da época de Sêneca, sei lá. Depois eu procuro, porque eu não conheço esse. Epícoro, de Samos. Foi um filósofo grego do período lá dos Cafundel. Seu pensamento foi muito difundido em numerosos centros epicuristas que se desenvolveram na Jônia, no Egito. Então, beleza, sabemos que ele é muito antigo e a frase é: por que eu deveria temer a morte? Se eu existo, a morte não existe. Se a morte existe, eu não existo. Por que temer aquilo que só pode existir quando eu não existo? Pô, gente, na moral, poderia acabar o episódio com essa frase. Por que eu deveria temer a morte? Se eu existo, a morte não existe. Então, assim, como que eu vou passar a minha vida inteira temendo uma coisa que quando ela acontecer eu não vou estar mais aqui, bicho? Pra quê? Sabe? Como ficar surtando? E aí, um outro ponto, vocês viram que eu até fiquei mais assim, né, eufórica. Um outro ponto é, você sempre vai desejar ter começado antes. Você vai desejar ter começado mais nova, você vai desejar ter começado primeiro. E o seu hoje é a sua versão mais jovem para começar. Então não é tarde demais e você nunca vai se arrepender de ter começado. Seja para você descobrir que você é ruim numa coisa nova. Seja para você finalizar uma graduação que tu não vai usar para nada. Seja para você começar uma atividade na academia e encontrar um novo grupo de amigos e você nem continuar frequentando aquela atividade, sabe? Mas você sempre vai se agradecer por descobrir o que tem depois, por trás dessa porta, sabe? Por trás dessa curiosidade que te aflige. E dia 1º de julho, né? Numa quarta-feira, vocês têm vagas abertas para o Hábitos Club, a minha comunidade do Hábitos que Mudam, onde a gente tem encontros mensais. Inclusive, esse mês vai começar um desafio muito irado. Ele começa no dia 6 de julho. Ele vai durar 3 meses. É um desafio muito maneiro, bem cheio de atividade. Vai durar 3 meses. E tem várias premiações. Tem 3 lugares. Quem entrar vai descobrir tudo que tem, mas tem premiação de 350 em primeiro lugar de compras na Amazon e por aí vai. Mas toda semana vai ter um desafio, vai ter sorteio no meio desse período, que é pra gente poder fazer um desafio a longo prazo, desafio com atividade física e leitura e outros pequenos hobbies, tá muito massa. Esse mês de julho a gente vai ter a imersão trimestral. Quem entra tem acesso aos meus 3 cursos lançados. Então, assim, é um convite. Se você estiver precisando se reencontrar, se você estiver precisando ter coragem, se conectar com outras mulheres, ler livros que você não leria, consumir conteúdos que você é doida para aprender, mas não sabe, o Hábitos Club é um ótimo convite para isso. E quero te dizer, para ser mais gentil consigo mesma e, ao mesmo tempo, olhar para aquilo que você pode mudar.
Às vezes você fica tanto tempo dizendo que não dá pra fazer aquilo, quando na verdade você tem tempo pra fazer aquilo, sabe? E é injusto com você. É injusto pra versão que dedicou tanto tempo e agora tá achando que tá atrasada. Atrasada, mas por quê? Sabe? Não dava pra fazer? Tinha prazo? Era prova, concurso? Sabe? Nesse caso, realmente, tem vários concursos que tem idade, mas eu não tava nem falando disso. Tava querendo dizer das grandes questões da vida, sabe? Concurso tem idade, altura, um monte de coisa. Agora, pra tua vida, pros teus amores, pros livros que você quer ler, para aquilo que você quer construir, gata, sinceramente, eu acredito que até o fim da minha vida, que eu espero que demore muito, eu vou descobrir um monte de coisa. Por exemplo, aos 30 eu descobri que eu tô grávida de gêmeos. Se pra você isso não é uma loucura, pra mim é, tá? Tudo bem aí? Então. Porque simplesmente eu acho que a gente olha para os grandes feitos das pessoas de uma forma diferente, mas tem grandes feitos na nossa vida que são tão únicos, sabe? Que são tão nossos. Pô, a pessoa que tirou a carteira lá com seus 50 anos, sabe? A pessoa que começou a pilotar moto do nada. Tem muitas formações maneiras. A pessoa que entrou na faculdade, enfim, ai, vai viver. Vai viver até o último gole, vai viver muito, sabe? Espreme a vida igual pano de chão. Tem muito, muito, muito pela frente. Eu espero que a gente olhe para isso cada vez mais. Te vejo na próxima segunda. Beijo.